Certinho. E aí, pessoal, tranquilo? Boa noite. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo tranquilo, fazendo exercícios, estudando bastante. Que 2021 a vaga na federal é sua. Não importa se você quer medicina, direito, química, biologia, matemática, física, ou cursos afins na enfermagem, o que for. Tô aqui para ajudar vocês a realizarem o sonho de vocês. Então vamos lá. Na última aula a gente viu essa parte final, né, sobre concentração e faltou apenas conversar com vocês sobre titulação. É uma coisa que não é tão corriqueira no Enem, ela passou a ser desde o ano passado, mas muitos materiais trazem a titulação, tranquilo? Eu vou mostrar para vocês a titulação e vamos fazer alguns exercícios de fixação, tranquilo? Lembrem-se, esta parte de concentração e soluções é uma das partes que mais cai no Enem e provas tradicionais. O NEMAT, o EA, o FRR, o FMS, o UERR e assim em diante. Tranquilo? Então vamos lá. O último ponto que paramos na última aula foi a questão de uma diluição, onde pode ocorrer um processo sem reação química ou com reação química, né? Depende muito. Com reação química ocorre muito quando é a questão de uma solução A sendo base ou ácida e uma solução B sendo ácida ou básica, tranquilo? Que no caso ácido mais base forma sal e água. Isso vocês devem estar vendo lá na parte da química inorgânica com o... Não sei se é o nome do cara. Enfim. Cara, eu tô tão atolado de coisa, mas desculpe. O professor da frente de vocês. Então, continuando, só recapitulando aqui. Neste caso, da sem reação química, é quando eu tenho a solução A, no caso ali é um sal, o cloreto de sódio, é uma solução que eu possuo 20 ml de cloreto de sódio e possui uma concentração 0,1 mol por litro. A solução B é o cloreto de bário, outro sal, outra solução salina. Eu possuo o cloreto de bário, a 20 ml dele, com 0,05 mol por litro. São dois sais com duas concentrações diferentes. Os sais ocorre um processo de dissociação. Lembrando, o que vai acontecer? Só diminuir o dB aqui. O NaCl vai se dissociar em Na+, mais Cl-. Certinho? Enquanto o BaCl2 vai se dissociar em Ba mais 2, porque ele é família 2A, mais 2Cl-. Perceba-se o seguinte, a quantidade de cloreto de bário que eu tenho é metade da concentração, desculpa, metade da quantidade que você tem de cloro, do íon cloro, do íon cloreto. Fechou? Ou seja, o valor que eu encontrar aqui na concentração, o número de mols que eu encontrar aqui com esses valores de concentração, lembrando que o dobro é a quantidade de cloro. Fechou? Porque eu ficaria assim, ó. Se eu quero saber a solução B, vou colocar só B. Se eu quero saber da B, o que você tem que fazer? A B. A molaridade, lembra, a molaridade é igual ao número de mols sobre volume em litro. Qual a molaridade? 0,05 mol por litro. Qual o número de mols se eu tenho uma concentração de 20 ml? 20 ml é 0,02 litros. Aqui vai ficar... Deixa eu pegar o calculador aqui. 0,05 vezes 0,02. 0,001. Ou... colocar assim mesmo, não colocar notação não. 0,001 mols. Isso aqui, mols do BaCl2. Rodrigo, por que você colocou BaCl2? Porque olha só, coeficiente estequiométrico do BaCl2 é 1. Então, se eu tenho 0,01 mols do BaCl2, é o dobro para o cloro na solução B. Na solução B, você tem Cl igual a 0,002 mols. Rodrigo, mas aqui indica que ele é 0,1. Justamente porque você tem a dissociação tanto da B quanto da A, onde a A possui também o... Como posso especificar? Possui também os íons cloretos que vão ser dissociados. Ok? Se você pegar da A agora, da A, molaridade 0,1 igual qual o número de mols que eu tenho se o volume é 0,02. Fechou? Aqui vai dar 0,002, só confirmar.
0,02 vezes 0,1. 0,002. 0,002. Isso aqui é tanto do NaCl quanto do Cl-, porque a proporção do NaCl é 1 para 1 Cl-. Fechou? Então se eu pego 0,002 mais, que aqui é do outro cloro, tá? 0,002, somos os dois, eu posso afirmar que o cloro ele tem uma quantidade de mols 0,004. Rodrigo, mas por que aqui está 0,1? Porque aqui a concentração é por litro. Como é que eu faço para saber a relação por litro, então? Molaridade é igual a 0,004 sobre a soma da sua solução, ou no caso, a quantidade da sua solução. Aqui não é 20 ml, aqui não é 20 ml, 40 ml. Sua solução final tem um volume de 40 ml, dividido para 0,04. Isso aqui vai dar 0,1 mol por litro. Isso que você sempre vai fazer quando você tem uma mistura de soluções que não reagem. Muitas vezes a questão traz essa pegadinha de eu ter um íon em comum na solução A e o outro íon em comum na solução B. Então, o somatório do número de mols desses íons, dividido pelo volume total da união das soluções, traz a questão da minha concentração final. Tranquilo? Vamos pra cá. Fechou? De boa? Então, de boa. E quando ocorre reação química, uma solução ácido-base. Tranquilo? Você vai fazer a relação estequiométrica. Continuando, titulação. Cara, titulação é muito legal. Para quem já teve a oportunidade de fazer uma titulação, seja em um laboratório na escola ou em curso técnico em química, que os cursos técnicos em química muitas pessoas não gostam, porque, nossa, ficar mexendo, titulando, é um saco, os cálculos, né, na química analítica em si, na parte quantitativa. Cara, eu gostei bastante na época do meu curso de química na Unir. Mas a titulação, o que é a titulação? Acaba sendo uma maneira de você determinar a quantidade que eu tenho em concentração de uma amostra específica. Exemplo, você pega lá um suco. Você quer determinar a acidez daquele suco. A acidez é ligada diretamente com a liberação hidrogênio-iônica, o potencial hidrogênio-iônico, ou seja, a quantidade e a concentração de íons H+. Aí você vai ter que saber várias coisas lá dentro, mas enfim. Quer saber a concentração, a acidez lá dentro? Tem que saber a concentração dos compostos lá dentro. Se eu quero saber a acidez, eu vou usar uma solução padrão que vai ser básica. Se for querer saber a alcalinidade, a basicidade de uma amostra, eu vou ter que usar uma solução ácida. Rodrigo, mas por que isso? A titulação ela é uma titulação ácido-base. Se eu quero determinar a concentração de uma base, eu uso um ácido. Se eu quero determinar a concentração de um ácido, eu uso uma base. Sempre assim. Tranquilo? Sempre assim. Deixa eu explicar. Sempre assim. Tranquilo? Outro ponto. Solução padrão. Solução padrão é seu líquido que vai na sua bureta. Onde em específico você tem uma concentração determinada, tabelada, não é tabelada que se fala, mas determinada, especificada já lá. Muitas vezes você usa hidróxido de sódio 1 mol por litro, 1 molar, tá? Mas em laboratórios quantitativos mesmo, nunca fica 1 certinho. Sempre fica 1,22, 1,23, 1,24 e você vai usar aquele valor. Titulação ácido base. Acidimetria. Determinação da concentração de uma solução ácida. Alcalimetria. Determinação da concentração de uma solução básica. A solução ácida ou básica, cuja concentração deve ser definida, você vai descobrir ela, é denominada solução problema. Por quê? Porque ela você não sabe, não sabe a concentração. Não se sabe o que é ela. Se ela é ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, cianídrico, o que for. Mas eu vou ter que utilizar por meio da titulação para determinar a concentração. Tranquilo? Rodrigo, mas como é que você pode determinar a concentração se você não sabe o número de mols dela? Aí você leva em consideração o seguinte. Por que eu uso ácido e base? O que é uma titulação ácido-base? Ácidos, referente a rênios, libera os íons H+, correto? As bases liberam as suas hidroxilas OH-, correto?
Fechou. Quando a mesma quantidade de íons H+ liberados for igual à mesma quantidade de íons OH- liberados, eu tenho o que eu chamo de solução neutra. Rodrigo, como é que você pode determinar se uma solução é neutra? Através de um indicador ácido-base. Na maioria das destilações é utilizada a famosa fenolftaleína. Tranquilo? Fenolftaleína. Onde quando a sua solução está ácida, ela apresenta um caráter incolor, não mostra cor. E quando está básica, uma coloração rosa. E quando está ali no meio termo, que é quando justamente sua quantidade de íons H+ é igual à quantidade de íons OH-, é quando ela tem seu ponto de viragem, que é quando ela tá um rosa bem clarinho. E aquela uma gotinha faz diferença, digamos assim, para quem já fez destilação. Então, em específico, a destilação ácido-base, você vai determinar a concentração do seu titulado problema, né, ou sua solução problema, ou do seu solução a ser titulada, através de uma solução padrão, tranquilo? Também conhecida como seu titulante, fechou? Seu titulante ou solução padrão, onde você tem já uma concentração específica. Tá, Rodrigo, beleza. Mas aí eu tenho que encontrar a relação H+ mais OH- igual a OH-? Sim. Como? Se você tem uma concentração do seu titulante, primeiro ponto, você vai saber o volume que você utilizou para chegar na amostra, para ter o seu ponto de viragem. Como você sabe o volume que chegou? Se você tem consideração, tem volume, sabe o número de mols. Se você sabe o número de mols, você consegue fazer a relação H+ igual a OH-. E da sua amostra, você sabe o volume. Se você sabe o volume, determina a concentração. Vamos ver isso na prática, tranquilo? E só por curiosidade, assim que é um esquema de uma titulação. A sua bureta vai ser a solução titulante, sua solução padrão, a solução padronizada. Padrão. E aqui a torneira você vai abrindo devagarzinho, para cair gota a gota, e você sempre vai ficar aqui agitando o seu Erlenmeyer, alguns chamam de Erlenmeyer, tanto faz, tá? É uma vidraria laboratorial. Esse trovão. É uma vidraria laboratorial muito utilizada para isso, porque você pega pelo pescoço, né? Você tem uma fácil agitação, uma fácil movimentação ali. Então, quando ocorreu o ponto de viragem, é quando eu tenho a mesma quantidade de íons H+ com íons OH-. Rodrigo, eu quero ver isso na prática. No caso de uma questão, olha só, questão 16. Essa questão aqui eu acho que está na última lista de vocês. Eu mandei duas ou foram três? Acho que foram três. Que eu mandei solução de concentração e de mistura e destilação. Bem separadinha, tá? Questão 16. O veneno da formiga contém o ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico. Tranquilo? Quem tá no química orgânica pra vocês é com T. Thaísa. É o veneno da formiga. Quando a formiga lhe pica e você sente aquela dorzinha formigando, ou até mesmo sai uma secreção, é o ácido fórmico. COOH. Forme porque só possui um carbono. Tranquilo? Igual o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético. Porque tem dois carbonos. Tranquilo? Enfim. Conhecido como ácido metanóico ou ácido fórmico. Fechou? Para neutralizar 1 ml de solução, 0,1 mol por litro desse ácido. Então você quer neutralizar o ácido. Fechou? Aqui você pode tratar como uma solução ácido-base, porque é uma neutralização. Vamos montar um esqueminha? Digamos que aqui você tem a sua bureta, que eu vou montar ela não tão bonitinha. Nossa, pera aí. Tem um esqueminha de linha aqui, eu vou dar a linha, né? Aqui, melhorzinho. Aí, ficou melhor que encomenda. Agora chegou a parte ruim, né? Que é o desenho Lermeyer. Pera aí. Fechou.
Tá de boa. Digamos o seguinte. Digamos que o seu ácido fórmico está aqui na sua bureta. Sabe que o ácido fórmico tem uma molaridade de 0,1 mol por litro. E um volume de 1 ml. É necessário utilizar um volume da solução de NaOH. Então, digamos assim, qual o volume que eu tenho aqui, sendo que eu tenho a concentração 0,02 mol por litro. Rodrigo, não ficou nada a ver essa questão sendo uma titulação. Sim, mas só para mostrar que a gente pode usar nesse caso, tá? Você não precisa fazer específico uma titulação, porque se ele quer o volume, é só você medir, tranquilo? Mas só para vocês verem como é que essa questão tem a mesma relação de uma titulação. Por exemplo, se ele quer neutralizar, eu já afirmo que quantidade de íons H+, igual quantidade de íons OH-. Fechou. Ponto principal. Sempre faça isso. O seu ácido ascórbico... Tá fazendo questão de vitamina C agora. O seu ácido fórmico, ou ácido metanoico, ele ioniza quantos hidrogênios? Um hidrogênio. Então eu sei que aqui eu saio um hidrogênio para cada uma molécula do ácido fórmico. Tranquilo? O seu NaOH, que é o seu hidróxido de sódio, sai quantas hidroxilas por molécula? Uma também. Então aqui sai uma hidroxila. Fechou? Então sei que a relação está 1 para 1. É diretamente proporcional, fica mais simples trabalhar assim. Fechou? Se a sua relação está 1 para 1, fica mais simples. O que eu tenho que fazer? Eu tenho concentração e eu tenho volume. Posso descobrir o número de mols do ácido metanoico? Posso. Como? Lembra que molaridade é igual ao número de mols sobre o volume em litro. Molaridade 0,1. Qual o número de mols, sendo que o volume em litros é 0,001. Isso aqui vai dar 0,0001 ou 1 vezes 10 a menos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, certinho. 1, 2, 3. Eu tô sem óculos. 1, 2, 3, certinho. Então, certinho. Essa aqui é a quantidade de quê? De ácido metanoico. Mas como o ácido metanoico ele libera um hidrogênio, também posso falar que essa daqui é a quantidade de íons H+. E se a quantidade de íons H+, tem que ser igual à quantidade de íons OH-, eu posso falar que íons hidroxilas eu tenho quanto? 1 vezes 10 a menos 4. Posso? Posso. Ah, Rodrigo, eu tenho a quantidade de mols. Quantidade de mols, né? Íons do íon OH-, da hidroxila. Tenho a concentração. Posso determinar o volume? Pode. Molaridade é igual ao número de mols sobre o volume em litro. Molaridade 0,02. Número de mols 1 vezes 10 a menos 4. E qual o volume em litros? Para ficar mais simples a conta, 0,02 você pode tratar como 2 vezes 10 a menos 2, que anda duas casas. Tranquilo? Rodrigo, você deixou assim, porque é mais simples. Porque olha só, x passa multiplicando, passa dividindo, então. Vai ficar x é igual a 1 vezes 10 a menos 4 sobre 2 vezes 10 a menos 2, certinho? Certinho. 1 dividido por 2 é quanto? É 5. 10 vai fazer o quê? Base 10 com base 10. Para você fazer a relação de base 10, quando elas multiplicam, você soma os expoentes. Quando você divide, você subtrai. Então vai ficar o quê? Menos 4 menos o menos 2. Menos 4 menos 2 mais 2. Menos 4 com mais 2, mais menos subtrai e conserva o sinal do maior. Quem que é o maior? Menos. Menos 2. Então fica 5 vezes 10 a menos 2 litros. Lembrando que a gente está trabalhando com litros, tá? 5 vezes 10 a menos 2 litros é a mesma coisa que 5 ml. Certo? Ou assim, não, 5 ml, certo. Tá. Por ver as dúvidas, deixa eu confirmar aqui que eu fiz isso. Fechou? Certinho. Deixa eu pegar aqui e fazer... essa bolsa aqui. Deixa eu ver se não saiu nada. Vou deixar na outra.
Deixa eu fazer aqui com essa daqui, só para confirmar se todos os dados estão certos, tá? Cadê? Eu fiz... Posso colocar aqui 0,001230412304 1234 dividido para 0,02. 0,02. Uai. Alguma coisa. Eu coloquei errado. Não, porque é 1. 0,001. 02. 12, certo. 0,005, certo. 1 vezes 10 menos... 5 vezes 10 menos 2, certo. Então, esse aqui não precisava fazer a titulação. Ele queria saber volume. Mas leva o mesmo embasamento da titulação, que é você relacionar a quantidade de íons H+, com a quantidade de íons OH-, tranquilo? Uma questão caiu de titulação no passado no Enem, sobre polpa. Ele queria saber a relação do ácido ascórbico. Aquela questão é um pouquinho complicada. Uma coisa que você tem que fazer é você abrir a molécula e ver a relação que você tem, se é 1 para 2, 2 para 1, tá? Se não me engano, ela especifica a quantidade de hidrogênios ionizáveis do ácido ascórbico. Tranquilo? Não trouxe ela aqui porque eu quero trabalhar com vocês as partes básicas, tranquilo, das questões. A base. Qualquer coisa, vocês vão fazendo as questões e vão para os monitores também. Porque eu estou aqui mais para explicar como vai ser cada ponto e exercitar mais a base. Porque não adianta eu pegar aqui e colocar uma questão hiper mega difícil, muitas pessoas não vão entender. Então estou indo devagar. Continuando. A questão 5. Essa daqui eu acho que é da segunda lista. Considere 5 litros de uma solução aquosa contendo 146 gramas de sódio, de cloreto de sódio. Então vamos lá. O volume que eu estou trabalhando é 5 litros. A massa, que é a quantidade do NaCl, que é o cloreto de sódio, é 146 gramas. Fechou? Que será utilizada como solução de partida para outras de mais baixa consideração. Uma quantidade de 2 ml dessa solução contém uma massa de soluto em miligramas de aproximadamente... Deixa eu pegar aqui o papel. Pessoal, essa questão aqui, você não precisa determinar a concentração direta. O que é isso? Deixa eu fazer aqui. Concentração é igual a 146 sobre 5 litros. Você determinar a concentração em gramas por litro. Não precisa. Você já tem uma relação fixa. Você já sabe que 146 gramas está para 5 litros. Certo? Ou seja, 146 gramas está para 5.000 ml. Certo? Certo. Então, pensa comigo. Se ele quer saber a quantidade que eu tenho em 2 ml, pronto. Você não precisa determinar a concentração, porque ela tecnicamente já tem aqui diretamente proporcional. Então fica 146 vezes 2, 146 vezes 2, dividido para 5.000. Isso aqui dá y igual a 0,0584 ml. Ok? Faltou alguma coisa? Aí ele quer a massa, ou ml, não, desculpa, em 2 ml, mas aqui eu trabalhei com gramas. Então isso aqui é grama, tá? Mas ele quer a massa em miligramas. Isso aqui é igual, anda 3 casas, correto? Porque mil vem de 1000. 1, 2, 3. Y igual a 58,4 miligramas. Pronto. Questão simples, direta, prática. Tranquilo? Continuando. Questãozinha que fala sobre o ácido ascórbico. Mas não é aquela específica do Enem, tá? Deixa eu subir aqui. Agora ficou certinho o quadramento. E... considere a fórmula estrutural do ácido ascórbico, vitamina C. Tranquilo, vocês devem ver isso também em história, referente ao ácido ascórbico, as grandes navegações, né? Referente à busca de especiarias. Aí o ácido ascórbico causou escorbuto, né? Que é a falta de vitamina C, justamente porque nas grandes navegações ocorria a questão de não levarem alimentos, tipo frutas,
né? Só levavam em conserva e carne muito salgada para que não apodreça rápido, né? E assim em diante. Mas enfim. Aqui ele deu o astoscópio, bonitinho. Um comprimido efervescente contém 1 grama de vitamina C. Ponto. Ele falou que possui 1 grama de vitamina C. Não que o comprimido tenha 1 grama. Cuidado com isso. Muitas questões falam que o comprimido tem, sei lá, 30 gramas e que a relação de vitamina C ali dentro é 10%. Tem questões que são assim, tá? Como ele falou que é 1 grama de vitamina C, aí eu posso afirmar. A massa do ácido ascórbico é 1 grama. Fechou? Foi dissolvido em água, de modo a obter-se 200 ml de solução. Então, o volume da sua solução em litros é 0,2 litros. A concentração de ácido ascórbico na solução obtida é de aproximadamente ponto. Todas as alternativas estão em mol por litro. Aqui você tem grama. Rodrigo, como é que eu faço transformar de grama para mol? Lembra, número de mols é igual a massa sobre massa molar. Rodrigo, eu não tenho a massa molar do ácido ascórbico. Você tem a molécula. Você vai pegar e ver a massa molar dele. Lembra que cada quinazinha é um carbono. Quantos carbonos eu tenho? Lembra que aqui não tem carbono, então já é vermelho aqui, tá? Não tem carbono. Aqui é diretamente com hidroxila, tá? Quantos carbonos você tem? Vou colocar em azul circulando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Então você quer C6. Hidrogênios. Vou apagar as marcações que eu fiz. Hidrogênios, tomem cuidado. Aqui eu possuo 1. Como eu tenho um carbono aqui e carbono é tetravalente, faz 2 ligações. Tetravalente faz 4 ligações. Aqui ele está fazendo 2 ligações. Uma com um oxigênio e outra com outro carbono. Então, ponto. Ele está errado, Rodrigo? Não. Ele tem 2 hidrogênios que chamamos de hidrogênios o quê? Não demonstrados. Em fórmulas estruturais, os hidrogênios ficam, entre aspas, escondidos. Tranquilo? Então, 2 hidrogênios aqui. Eu tenho mais um aqui, porque este carbono aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações. Rodrigo, o que é esse tracejado? É uma ligação simples. É uma ligação simples. O tracejado e o fechado pode aparecer em várias fórmulas estruturais para vocês. A única diferença é que o tracejado indica que aquela parte, tipo assim, aquela hidroxila que está na ligação tracejada está para frente da molécula, enquanto o está para trás da molécula, enquanto o fechado para frente. Rodrigo, mas por que isso? Porque carbono, sendo em uma geometria tetraédrica, ele está fora do plano. Ele está num caso que chamamos de tridimensional. Falo plano 2D, tá? Ele está num plano tridimensional. Então ele tem aquelas partes para cima, para baixo, para frente, assim em diante. Então, ligação simples, tranquilo? Ligação simples. Quando você tem um anel, cuidado. Aqui, esse carbono aqui, já possui um hidrogênio, tá aqui. E faz 4 ligações, fechou. Esse carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Este carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Este carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Todos aí estão com 4. Mas quantos hidrogênios você possui? Vou colocar em vermelho circulando os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. H8. Rodrigo, mas os hidrogênios que estão com oxigênio contam? Conta. É da molécula. Fórmula molecular. É a fórmula que tenho para compor aquela molécula. Tranquilo? Beleza. Excluindo aqui a marcação dos hidrogênios, tá? Falta quem? Oxigênio. Oxigênio. Oxigênio tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aqui você vai fazer massa molar do carbono. 12. 12 vezes 6 dá quanto? 76. Eu fiz como? 12 vezes 5 dá 60, porque 12 vezes 10 é 120, a metade de 10 é 5, então 120 menos dividido por 2 é 60. Mais 1, porque é vezes 6. 76, certo? Certo. Gramas por mol. Hidrogênio vale 1 vezes 8, 8.
8 gramas por mol. Oxigênio vale 16. Vezes 6. Rodrigo, faz daquela maneira fácil. 16. Vezes 6. 6 é a mesma coisa que 5 mais 1, certo? Certo. 5 é a mesma coisa que 10 vezes 10 dividido por 2, certo? 16 vezes 10, 160. Dividido por 2, 80. Mais 1, ou seja, 80 mais 16, 96. Eu acho muito mais fácil fazer cálculo assim. Não sei vocês. A soma aqui vai dar 136. 176. 176, 176. Aqui vai 4, fica 100. Sobra 4 lá. Vai, ficou errado. Deixa eu fazer o valor aqui. 76 mais 8 mais 96. 180? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas espera aí, eu lembro. Deixa eu pegar aqui. Vitamina C, ácido ascórbico, massa molar 176,12. C6H8O6. É o que a gente conseguiu. Será que alguma multiplicação que eu fiz ficou errada? 12 vezes 6. 72. Eu sempre coloco 6. Não sei porquê. Já falei que é mais o coisa. É por isso. Eu sempre coloco 6 porque eu costumo fazer isso com oxigênio. 12 vezes 10, 120. Por 2, 60. Mais 12. Eu coloquei mais 16. Tá? 176. Fechou? 176. Eu lembrar que era 176? Então, a massa molar é 176 gramas por mol. A massa é quanto? Que ele me deu 1 grama. Corta grama, sobra mol. 1 grama dividido para 176. 1 dividido para 176. 0,00568 mols. Tá, Rodrigo, descobri o número de mols. Minha câmera está na frente. Descobri o número de mols. O que eu faço agora? Coloca este valor na molaridade. Molaridade é igual ao número de mols sobre o volume em litros. 0,00568 dividido qual volume em litros? 0,2. 0,2 litros. Lembra que até que eu comentei na outra aula, dica de divisão referente a números quebrados, né, inferiores a 1. Você sempre busca ser 1. Busca ser 1. 0,2 para chegar a 1 é multiplicar por 5. Então é 0,00568 multiplicado por 5, tá? Aqui vai dar o resultado que eu tinha feito. 0,028. 0,028 mol por litro. A alternativa correta, 0,03. 0,03. É a mais próxima. Ok? Então perceba o seguinte, você utilizou a concentração mol por litro, mas ele deu massa e não deu fórmula molecular. Você teve que determinar a fórmula molecular, descobrir o número de mols e aí sim colocar na relação de concentração. Tranquilo? Só especificando. Tá. Próxima questão. Leia, pessoal, lembrando. Essa questão aqui tá. Lembrando, o tempo tá correndo. O Enem tá aí já em janeiro, dia 17, dia 24. Estudem, foquem. O futuro só depende de vocês. Teve uma vez um aluno que eu trabalho dando aula, falou bem assim, que estava desistindo já de medicina porque a concorrência era muito grande, a porcentagem de entrar era muito baixa. Ele falou que leu um estudo sobre isso e tal. Aí, quanto que é a porcentagem? Ele falou, cara, é papo de 0,08, 0,09% referente ao total de pessoas que se inscrevem e tal. Eu sabia que tá errado. Ele, como, Rodrigo, esse dado foi levantado por uma faculdade, os matemáticos e não sei o que, não sei o que. A porcentagem correta para você entrar é 50%. Porque 50% é a chance de você ter um sim, de você conseguir, e 50% de você ter um não. Ou você vai conseguir, ou você não vai conseguir. E quem vai garantir que você vai estar dentro dos 50% que vai conseguir? Você.
Você que tem que olhar para si, focar, estudar e buscar o seu sonho, ir atrás do seu sonho. E a partir disso, você não tem que ficar pensando nos outros, na quantidade que tem, buscando o mesmo sonho que você. Você tem que pensar em você e no que você está fazendo para conquistar o seu sonho. Então, eu digo que é 50%. Ou vai ser ou não vai ser. Se você ficar pensando nos outros, você vai perder tempo. Tranquilo? Então, última questãozinha, gente. Última questãozinha, vamos lá. O volume de água que deve ser adicionado a 300 ml de uma solução de cloreto de sódio de concentração 20 gramas por litro. Questão legal. Eu tenho... Ficou muito pequeno. Vou fazer de preto. Eu tenho aqui, exemplo, um recipiente. Onde aqui eu possuo uma solução de cloreto de sódio. Uma solução de NaCl. Ela tem um volume de 0,3 litros, tá? E uma concentração de 20 gramas por litro. Ele quer saber o volume que deve ser adicionado. Olha o português, que deve ser adicionado. Com a finalidade de se obter uma solução de concentração equivalente a 15 gramas por litro. Ele quer uma solução com concentração final de 15 gramas por litro. Ele quer saber o volume a ser adicionado. Posso fazer o CV, Rodrigo? Pode. Só cuidado. Lembra que o CV é concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Se não me engano, eu comentei com vocês. Por que é concentração vezes volume? Que você determina o soluto. Que o soluto não é alterado nestes casos. É sempre o quê? A solução. Rodrigo, existe casos que o soluto é alterado? Existe. Aí você não pode usar essa fórmula, não. Você tem que usar relações matemáticas. Regra de 3. Tranquilo? Concentração inicial, 20 gramas por litro. Volume inicial, 0,3 litros. Concentração final, 15 gramas por litro. Volume final, pá. Volume é igual a 20 vezes 0,3 sobre 15. Tranquilo? Tem uma dedução que eu posso fazer aqui rapidamente. 0,3 por 15. Posso fazer isso de colocar 5... Não pode não. Enfim. Vai dar, cadê? 20 vezes 0,3. 6. Dividido para 15, 0,4. 0,4 litros. Aí você vai lá todo animado e marca 400 ml. Errado. Cuidado. O que a questão lhe pediu? O volume que deve ser adicionado. Lembra que o volume final, ele é o volume inicial mais o adicionado. Se eu tinha o inicial de 0,3 litros e o volume final é 0,4, o quanto que foi adicionado? 0,1. Então o adicionado é 0,1 litro. Cuidado com isso, não vai afoito, por favor. O volume adicionado é aquele que é colocado depois de você ter o volume inicial, gerando assim o volume final. Sempre assim, cuidado. Muitas pessoas já erraram essa questão por causa disso. Então a resposta correta é 100 ml. Tranquilo, pessoal? A gente fechou soluções. Façam as questões. Vão atrás da monitoria. Vai dar tudo certo. Sigam os sonhos de vocês, tá bom? Tudo vai dar certo no final. E a próxima aula, se eu não me engano, é eletroquímica. Pela minha organização que eu fiz, a eletroquímica. A gente vai estar em dezembro, final de dezembro, né? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, revejam as aulas, tá bom? Elas ficam no próprio YouTube em modo aberto. E é isso. Uma boa continuação de aula a todos. Precisando, mandem mensagem para os nossos coordenadores e foquem. Vai dar tudo certo.